Em um mundo em que se esqueceu o lugar de Deus e colocou no centro o homem, e também inverteu seus valores, nós temos visto aqui na internet algo surpreendente. Satanistas, luciferianos, aqueles que buscam de alguma forma através do ocultismo trazer uma nova religião, exaltando aquele que é o inimigo das nossas almas. Hoje eu quero falar com você sobre Satanás. Neste vídeo que preparei para você, você vai conhecer a história desse ser angélico criado por Deus e que se rebelou contra o autor da vida e, portanto, se tornou o antagonista da vida eterna. Assista, compartilhe e fique até o final, porque o que você vai descobrir sobre Satanás pode mudar a sua vida, verdadeiramente. Se considerarmos que Deus criou Satanás como uma entidade perfeita, surge-nos a indagação sobre a sua origem e o seu mal. Ora, se Deus é perfeito, como então o mal penetrou no mundo? Qual foi a fonte do desejo inicial da maldade de Satanás? Muitas perguntas ao longo dos séculos a este respeito foram feitas, não somente na área teológica, mas também pela filosofia. O ser humano, desde a sua criação e os seus primeiros meses de vida até a sua última respiração, faz a indagação perguntando-se por que existe o mal no mundo. Essa pergunta sobre a origem do mal e por que Deus, ao criar um ser perfeito como Lúcifer, segundo a tradição cristã, assim seria o seu nome, qual foi a fonte do desejo inicial de sua maldade? De acordo com a narrativa bíblica, em João capítulo 1, versículo de 1 a 3, é afirmado que no princípio, a palavra ou o verbo de Deus já existia. O verbo estava com Deus e ele era Deus. Assim podemos compreender que Deus criou inicialmente os anjos perfeitos através do seu Filho, o Verbo inefável e poderoso. Assim podemos compreender que Deus também criou um anjo que depois se tornaria Satanás, aquele que se opõe àquele que está contra o Senhor e a sua vontade. Mas este anjo não foi criado inicialmente como mal, justamente porque Deus, em sua essência, é o bem supremo e, portanto, ele em si mesmo não pode criar algo que vá fora da sua natureza, isto é, Deus não pode criar o mal. Então, portanto, debates, sobretudo no tempo da Idade Média, entre os escolásticos, se fez a seguinte pergunta: se Deus não pode criar o mal, qual é a sua origem? Assim podemos compreender então que através da vida de Jesus, o Verbo de Deus antes da sua encarnação, todas as coisas foram criadas pela sua palavra. Assim então, todas as coisas criadas foram criadas boas, incluindo a existência desse ser antes de sua queda e antes de receber este nome de Satanás. Desde o início, a palavra que estava junto com Deus e por meio dela criou todas as coisas, existe e faz com que pela sua força todas as criaturas devam a sua existência a Ele e a Deus. Nada foi criado sem a sua intervenção. Vale ressaltar que todas as criações do Senhor eram inicialmente perfeitas, incluindo Lúcifer, que mais tarde, assim como a humanidade que se corrompe, levaria esta corrupção aos homens, fazendo com que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíssem. A queda de Satanás da graça é notavelmente elucidada ao considerarmos as palavras do profeta Isaías. Ao longo dos séculos, teólogos e padres da Igreja
viram nesse texto de Isaías 14, versículo 12, o protótipo ou até mesmo uma alusão à queda do maior anjo que Deus criou. O texto assim descreve a queda deste anjo, dizendo assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, tu que derrubavas as nações. Voz que dizia em teu coração: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte, ficarei no lugar mais alto. Claramente, essa narrativa do livro de Isaías está direcionado ao rei de Tiro e o seu orgulho em poder não reconhecer a presença de Deus em sua vida. Mas como disse, os primeiros cristãos interpretaram essa palavra como uma alusão ao anjo mais belo do paraíso. A mesma oferece então uma compreensão profunda da origem da queda de Satanás, destacando o seu orgulho e a sua ambição, que o levaram à quebra da comunhão com Deus. Quando ele dirá: aspirarei às alturas mais elevadas como o Altíssimo, contudo, nos abismos tu serás elevado, diz então uma voz misteriosa no texto. Ao mesmo tempo, um outro profeta, o profeta Ezequiel, procurou também pintar uma imagem mais deslumbrante do estado original, onde nos diz que este anjo era adornado de toda pedra preciosa e também criado perfeitamente. Assim diz Ezequiel: no dia em que fostes criado, foste ungido como um querubim, designado para proteger e permanecer no Monte Santo de Deus. A palavra querubim, queruv, significa abençoador. Devemos nos lembrar que quando Deus pediu a Moisés que criasse a Arca da Aliança, ele ordena que 2 querubins, feitos de ouro puro, estejam sobre a tampa do propiciatório, isto é, da tampa daquela arca feita de acácia revestida de ouro. Os querubins, ou os queruv, são aqueles anjos e seres espirituais responsáveis pela adoração e também assistem diretamente ao trono de Deus e assistem também as outras criaturas e os anjos inferiores a eles. Ao entender que talvez Satanás seria um querubim, faz o sentido profundo, porque aquele que seria o querubim, que é o responsável de guardar o monte de Deus, e o monte na antiguidade era reconhecido como um lugar sagrado. Lembre-se, por exemplo, do Olimpo, onde os olimpianos ou os deuses gregos habitavam. A palavra perfeição, portanto, aqui captura qualidades pessoais e morais excepcionais no anjo mais belo, em Lúcifer, que depois se tornaria Satanás. Ele não era repleto apenas de sabedoria, mas ele irradiava beleza, deslumbrante, possuindo o selo da excelência, sendo perfeito em sua beleza e irrepreensível. Os seus caminhos, desde o dia da sua criação, à luz da palavra de Deus e da tradição, testemunham que ele residia perto de Deus, na montanha sagrada, simbolizando assim o local da sua glória e da sua comunhão com o Todo-Poderoso. No entanto, ao longo do tempo, este anjo poderoso e mais belo que os outros começou a pensar em seu coração, a partir então de uma prova em que o Altíssimo assim fez aos anjos, para que pudessem entrar em sua presença, em desejar roubar e usurpar o trono do Todo-Poderoso. A melhor pista, então, que podemos ter a esse respeito numa interpretação cristã do texto de Ezequiel, capítulo 28, 17, diz assim: Eis que tu te tornastes orgulhoso em sua beleza e em sua fama, e perdestes o teu juízo. Por isso fostes lançado ao chão como advertência para os outros reis. Ora, devido à natureza orgulhosa e egocêntrica de Satanás,
sua sabedoria foi ofuscada, tornando-se obcecado consigo mesmo e meditando sobre sua própria beleza, em vez de focar na glória de Deus e na adoração e na rendição total. Assim, podemos dizer que o anjo que caiu, cai pelo seu orgulho. E assim, portanto, Jesus Cristo descreve, ao testemunhar a queda de Satanás como um relâmpago, para entender plenamente que Satanás já não tem poder sobre os menores e as menores criaturas. Jesus quis dizer, no contexto quando enviou os 70 discípulos em missão. Após a sua chegada e o seu retorno, Jesus começa a ensinar aos seus discípulos que não se apeguem em poderes, nas curas e nos exorcismos, mas que tenham a alegria de ter os seus nomes escritos no céu. Aqui, neste texto, Jesus ensina aos seus discípulos que a maior graça e o maior mérito que alguém pode ter na sua vida não é ter poder sobre os demônios e sobre o mal, mas ter seu nome escrito no livro da vida e entrar em comunhão no mesmo lugar onde Lúcifer e os seus demônios perderam. Jesus então diz que viu Satanás descer do céu, cair do céu, como um relâmpago, porque de fato a sua queda está porque Cristo também deveria se encarnar, criando o homem. Assim então, Satanás se coloca contra todo ser salvo e redimido por Deus. A ação de Satanás no mundo, pela primeira vez aparece na Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 3, quando Deus ordena a Adão e Eva de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, uma prova para também testá-los em sua obediência e também na sua liberdade em servir e não o Senhor. Após a sua queda, Satanás descendo na terra ou no paraíso do Éden, se disfarça de uma serpente seduzindo os nossos primeiros pais, enganando-os com o mesmo sentimento que o enganou, querendo ser como Deus. Assim, temos também aquele anjo, o maior entre eles, que se levanta contra esta situação, seu nome Miguel, que justamente é uma pergunta ou um brado: quem como Deus? Portanto, Miguel é o antagonista e o inimigo mortal de Satanás pelo fato de ter se alinhado junto com seus anjos contra os anjos de Satanás e ele mesmo contra a glória do Senhor. Assim sendo, ao fazer com que o homem e a mulher caíssem e deixassem a comunhão com Deus, Satanás então se torna o maior inimigo do ser humano. A verdade é que Satanás é aquele filho rebelde que, não querendo obedecer ao seu pai, perdeu a sua família e assim não deseja que você e nem mesmo eu tenhamos a comunhão profunda com aquele que está assentado acima de todas as coisas e reina poderosamente. Assim sendo, segundo o livro de Apocalipse, capítulo 12, depois daquela batalha em que, por causa da mulher que estava para dar à luz, Satanás então vem fazer guerra aos descendentes dessa mulher. Essa mulher, muitas vezes, na teologia católica cristã, tratada como a igreja, muitas vezes também é interpretada como a própria Virgem Maria, a mãe do Salvador. De fato, já com a queda no capítulo 3 de Gênesis, Deus diz a seguinte palavra à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu a ferirás o calcanhar, mas ela te esmagará a cabeça. Assim sendo, pela obediência de Maria, ao contrário de Eva, que não escutou a voz de um demônio, mas sim de um anjo, e disse sim a Deus, assim, por intermédio dela, um Salvador entrou no mundo. O próprio Verbo que criou todas as coisas e que, sendo Jesus Cristo nosso Salvador, naquela cruz, derramando o seu sangue, ressuscitou e venceu a morte, abrindo de novo para nós
as portas do paraíso que tinham sido fechadas. A figura do demônio, de Satanás e de seus anjos, muitas vezes ao longo dos séculos criou no imaginário popular um medo terrível deste ser, dando a ele o poder que nem mesmo ele tem. De fato, Deus é poderoso em obras, em palavras, em glória. Maior do que o próprio inimigo da sua alma, você pode saber então que existe um Deus poderoso que deu a sua vida por você para que você pudesse voltar de novo à comunhão perdida e querida por Satanás. Satanás será sempre o inimigo da nossa alma, mas jamais poderá destruir-te pelo fato que, se você aceitar hoje Jesus como o único Senhor da tua vida e tê-lo como o Senhor da tua história, saiba então que, estando debaixo das asas do Todo-Poderoso e da sua proteção, nenhum mal lhe será possível atingir e acontecer. Satanás continuará sendo aquele que é o nosso inimigo mortal, mas foi vencido na cruz e o castigo que pesava sobre a nossa vida caiu sobre o Senhor. Hoje você pode sim declarar em alto e bom som: sou livre no nome de Jesus. O fato de que Cristo se encarnou e se fez homem, dando a sua vida por cada um de nós, demonstra que o amor de Deus é maior do que todas as maldades do mundo e dos anjos caídos. Escreva aqui nos comentários o que você aprendeu através desse vídeo e se você tem gostado desses vídeos aqui do canal. Espero que você tenha gostado. Ative o sininho de notificações, se inscreva aqui no canal, compartilhe este vídeo para todas as pessoas que você pode. E nesse tempo de Quaresma de São Miguel, quero convidar você a participar às 22 horas de uma oração poderosa aqui no canal, pedindo ao Príncipe dos Anjos, a São Miguel Arcanjo, para que derrote, expulse todo o mal da tua vida. Você que também gostaria de contribuir também com esse ministério para que eu possa fazer mais vídeos assim para você, a chave Pix aqui é esta, e Deus abençoe poderosamente você. Às 22 horas hoje, eu espero você para rezarmos junto com os anjos e combater todo o mal.